Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma daquelas coisas que estão presentes em absolutamente tudo que fazemos, mas que às vezes parece um bicho de sete cabeças por causa de todo aquele jargão matemático. Sim, estamos falando da probabilidade. Mas olha só, pensem no material de hoje não como uma aula chata e super teórica, mas sim como um guia prático mesmo, um verdadeiro kit de ferramentas de um detetive. Nós vamos pegar essa matemática que parece complexa e transformar em algo que ajuda a resolver problemas do dia a dia, decifrando as pistas que o universo nos dá. Então, bora mergulhar nisso. E aqui está o nosso roteirinho. Vamos começar entendendo o que é probabilidade de fato, passar pela probabilidade clássica e a frequencial, depois mergulhar fundo na probabilidade condicional, aplicar a regra da multiplicação e, para fechar com chave de ouro, um resumo com uma dica final de mestre. Seção 1. O que é probabilidade? Medindo o desconhecido. Vamos começar pelo começo, né? Como exatamente a gente mede aquilo que não conhece? Essa é uma pergunta fascinante, porque a gente lida com ela de forma super intuitiva o tempo todo. Pensem bem, quais são as reais chances de ganhar na loteria? Qual é a chance de puxar logo um ás no meio de um baralho de 52 cartas? Ou até uma mais simples, quais são as chances de chover no final de semana? Antes mesmo de colocar qualquer fórmula no papel, é super importante entender que a probabilidade é, no fundo, a nossa melhor tentativa de quantificar a incerteza. É literalmente dar um número exato para a chance de algo acontecer na nossa vida. Isso nos leva àquelas definições fundamentais que os nossos documentos apontam. Para existir uma probabilidade, a gente precisa de um experimento aleatório. Que nome bonito, né? Mas é só uma ação que pode ter resultados diferentes, mesmo que seja repetida exatamente do mesmo jeito. Tipo jogar uma moeda. E o conceito mais importante de todos aqui é o de espaço amostral, que a gente costuma chamar pela letra S. O espaço amostral é o catálogo completo. É a lista absoluta de tudo, tudo mesmo, que poderia possivelmente acontecer naquele experimento. Entendeu o espaço amostral? Bom, vocês já resolveram metade do problema. Seção 2. Probabilidade clássica. Chegou a hora de abrir o nosso kit e pegar a primeira ferramenta, que é perfeita para ambientes super controlados. Vejam só, esse é o cenário dos sonhos para a probabilidade clássica. Olhem para a perfeição desses dados. Na probabilidade clássica, a gente trabalha com a ideia de que vivemos num mundo teórico perfeito, onde todos os resultados são equiprováveis. Que palavra é essa? Significa simplesmente que cada face do dado tem exatamente a mesmíssima chance de cair virada para cima. O dado não é viciado, a moeda não é torta, é tudo perfeitinho. E na prática, como é que fica? A fórmula é uma delícia de tão simples. A probabilidade de um evento A acontecer é igual a NA dividido por N de S. Traduzindo do matematiquês para a nossa língua, NA é só o número de resultados que a gente quer, aquilo que nos favorece. E o N de S é o nosso famoso espaço amostral, ou seja, absolutamente tudo que pode acontecer. É literalmente o que eu quero dividido por tudo que pode ser. O nosso material-fonte traz um exemplo muito legal para testar isso. Imaginem alguém que não estudou absolutamente nada para uma prova de verdadeiro ou falso com 6 questões e resolve chutar todas elas. Qual é a probabilidade dessa pessoa ser tão azarada a ponto de errar tudo? Vamos pensar juntos? Passo 1. O espaço amostral. Cada questão tem 2 opções, certo? Como são 6 questões, a gente multiplica 2 por ele mesmo 6 vezes. 2 elevado à sexta potência dá 64. Então, existem 64 combinações possíveis de respostas. Passo 2. O resultado que estamos analisando. Quantas dessas combinações representam errar todas as 6 questões? Uma só. Só tem um jeito de errar tudo. Então, passo 3. Dividimos. A probabilidade é de 1 em 64. Percebem como entender essa lógica passo a passo é infinitamente mais poderoso do que só decorar uma fórmula? Seção 3. Probabilidade frequencial. Tá, mas e quando a gente sai da sala de aula e o mundo não é mais perfeitamente equilibrado? Vamos para a nossa segunda ferramenta. O contraste aqui é muito importante. Enquanto a probabilidade clássica fica lá na teoria perfeita, com eventos que têm a mesma chance, a probabilidade frequencial vai lá e suja as mãos no mundo real. Ela não liga para o que deveria acontecer na teoria. Ela olha para o que já aconteceu no passado observando dados reais repetidas vezes. Querem um exemplo? Peguem esses dados sobre sustentabilidade que estão nos nossos documentos. A gente sabe que há uma produção média de cerca de 1 quilo e pouco de lixo por dia por pessoa no Brasil, num país com mais de 203 milhões de habitantes. Como é que as instituições chegam nesse número? Ninguém jogou um dado perfeito para descobrir isso.
Eles foram lá, observaram, mediram e acumularam dados reais para chegar nessa média frequencial. E a fórmula tem tudo a ver com essa realidade observada. A probabilidade é igual a F minúsculo dividido por N minúsculo. Mas o que é isso? O F é a frequência, ou seja, o número de vezes que aquele evento foi de fato visto no mundo real. E o N é o número total de vezes que o experimento foi repetido ou medido como total. É exatamente assim que as seguradoras calculam a probabilidade de um carro ser roubado ou que se calcula o risco na aviação. É puro histórico acumulado. Seção 4. Probabilidade condicional. Agora vamos falar da ferramenta que talvez seja a mais fascinante de todas. É aqui que os eventos começam a conversar entre si. O que é incrível nessa parte é ver como uma informação nova vira o jogo completamente. Temos aqui uma tabela que cruza dados sobre falhas elétricas e evidências de vazamento de gás. No total geralzão, temos 111 ocorrências. Se a gente perguntar a chance de ter um vazamento de gás qualquer, a gente olharia para o total de vazamentos, que é 87, e dividiria por 111, certo? Mas a probabilidade condicional faz uma pergunta muito melhor. E se a gente já tirar uma pista? E se a gente descobrir que, com certeza, já existe uma falha elétrica acontecendo? Aí a gente usa essa fórmula que se lê assim: a probabilidade de A ocorrer, dado que B já ocorreu. A lógica é genial. Nós pegamos a interseção, que é onde o vazamento de gás e a falha elétrica acontecem juntinhos, que olhando na tabela é o número 55, e dividimos isso pelo nosso novo universo. Pensem comigo. Como a gente já sabe que a falha elétrica aconteceu, a gente esquece o total de 111. Nós dividimos apenas pelo total de casos onde existe falha elétrica, que é 72. Então a conta vira 55 dividido por 72. Agora, prestem muita atenção porque esse é o grande alerta da nossa análise. O erro mais comum, aquele que todo estudante comete, é esquecer de encolher o denominador. É muito normal a pessoa querer continuar dividindo pelo espaço amostral lá do começo, o totalzão. Não façam isso. Na probabilidade condicional, a pista que a gente recebe cria uma realidade nova. O universo inteiro encolhe e passa a ser apenas aquela condição que a gente já sabe que é verdade. Seção 5. A regra da multiplicação. Vamos mudar um pouquinho o cenário. E quando a gente quer saber a chance de várias coisas acontecerem em sequência, ou ao mesmo tempo? Para isso, os documentos trazem a regra do produto para eventos independentes. E a palavra-chave não poderia ser outra: independência. Imaginem dois dispositivos em um circuito eletrônico funcionando em série. Se o primeiro dispositivo pifar, isso não faz o segundo pifar mecanicamente. Eles vivem nos seus próprios mundinhos independentes. E quando a gente tem certeza absoluta que os eventos são 100% independentes, a matemática fica maravilhosa. A fórmula diz que a probabilidade conjunta de ambos acontecerem é só pegar a probabilidade do primeiro e multiplicar pela probabilidade do segundo. Acabou. Se o primeiro dispositivo tem 95% de chance de funcionar e o segundo tem 98% e um não liga para o outro, a gente só multiplica 0,95 por 0,98 e descobre a chance do circuito todo operar perfeitamente. Seção 6. Resumo e dica final. Bom, passamos por bastante coisa, não é? Vamos organizar todas essas ferramentas num mapa mental bem rapidinho, para a gente não esquecer mais. Anotem esse checklist mental. Bateu o olho num problema de incerteza? Façam essas perguntas. É um ambiente perfeito onde tudo tem a mesma chance, tipo jogar um dado? Clássica, o que eu quero dividido pelo total. Estamos tentando prever um risco baseado em dados do mês passado? Frequencial, o que foi observado dividido pelo total medido. Alguém deu uma pista extra do tipo sabendo que tal coisa já aconteceu? Condicional. E não se esqueçam de encolher o universo, hein? Precisamos que várias coisas independentes deem certo ao mesmo tempo? Regra da multiplicação. E isso nos deixa com uma reflexão super bacana para encerrar. A probabilidade não serve só para passar em prova. Ela é a lente que a gente usa para tomar decisões importantes nos negócios, para avaliar os riscos que corremos e para entender o mundo à nossa volta. Quando a gente entende qual ferramenta tirar do nosso kit, seja olhando para o passado com a frequencial ou ajustando as expectativas com a condicional, a incerteza deixa de ser aquele monstro assustador e vira só mais um quebra-cabeça que a gente sabe resolver. Esperamos que essa explicação tenha deixado tudo isso muito mais claro e prático. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e continuem decifrando as probabilidades por aí.